Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Até pelo horário ali, vai ser uma palavra breve, de uns 2 horas mais ou menos, né? Quem está cheio de expectativa. Tem gente que até dormiu ali. Brincadeira, vai ser rápido. Está lá em João 14. Quero fazer uma construção aqui de uma ideia com você. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Diga comigo, angustiado. Mais forte, angustiado. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei. Diga, voltarei. E os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Próximo versículo. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e vamos mais uma vez em oração ao Senhor. Agradecendo a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco, ó Deus querido, durante a semana, que já tem falado conosco desde a hora que nós acordamos, que já tem falado conosco, ó Deus, no decorrer do dia e vai continuar falando conosco nesse momento. Nós nos colocamos, ó Deus querido, à disposição do Senhor com os nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz... Irmãos, nós vemos aqui um momento sendo narrado aqui no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, né, segundo escreveu João, um momento onde Jesus estava conversando com os seus discípulos. E dá muito a entender e dá para ver que era um momento que eles estavam angustiados. Eles estavam angustiados por algo que já ia acontecer. Quando Jesus, no contexto geral, Jesus está dizendo sobre a sua morte, que ele vai... Ele está dizendo, no contexto geral, que ele não ia ficar ali, mas que ele teria que ser entregue para pagar pelos meus e pelos seus pecados, e pelos dele também, deles que estavam ali. E nós vemos aqui algumas pessoas, alguns discípulos que estavam ali, e que estavam com os corações tristes. Quem é que já recebeu uma visita muito querida, e quando chegou a hora dela ir embora, seu coração ficou triste? É uma dor ruim. Agora, pior ainda é quando a gente perde alguém. E aqui eles estavam entendendo que eles iam perder alguém. E Jesus vem com a consolação. Essa aqui é uma palavra de consolação para o coração dos discípulos. Era uma palavra de esperança. E o que Deus tem para mim e para você nesses dias, através da cura e da libertação, é esperança. A palavra de esperança que era o seguinte: não fiquem angustiados nos seus corações. Algumas traduções vão dizer: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique conturbado, não fique desesperançoso, não fique triste, não fique angustiado, não fique ansioso. E o que Deus vem falar para mim e para você nessa noite é para que o nosso coração não fique dessa forma, mas para que o nosso coração fique esperançoso. Na continuidade ele diz: creiam em Deus. 14:1, por gentileza. 14:1. Creiam em Deus e creiam também em mim. Deixa eu te falar, Deus já tem uma palavra no seu coração. Talvez 1 ou 2 pessoas aqui, talvez, nunca ouviram falar de Jesus. Tem alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Tem alguém aqui que nunca recebeu uma palavra de Deus? Não, Deus já tem uma palavra com você. Deus já tem algo com você. Se você está estabelecido aqui nessa terra, é porque Deus tem algo muito sério contigo. Então Deus já tem uma palavra que foi lançada sobre você, sobre o seu ministério. Deus já tem um talento sobre você.
E eu quero te dizer, nós precisamos fazer com que esse tempo do cumprimento, para que nós possamos andar nessa graça e fazer valer a pena o talento que Deus Ele colocou sobre nós, esse tempo é chegado. Qual que é o talento que Deus Ele colocou em suas mãos? Talvez a angústia, a tristeza, talvez a ansiedade não nos deixa ver aquilo que Deus Ele já tem como promessa para mim e para você. Quem está entendendo até aqui? Mas o que nós precisamos é crer em Deus, aquele que é fiel não só para prometer, mas também é fiel para cumprir. Você entendeu? Creia em Deus e creia também em Jesus, aquele que prometeu e aquele que cumpre, aquele que dá o querer e aquele que dá o realizar. E uma das coisas que eu quero falar comigo e com você hoje, a respeito dessa palavra, é que por mais que eles conheciam a Jesus, por mais que eles estavam do lado de Jesus, a prática que eles tiveram não foi a de alguém que cresce em Jesus. Eu provo para você, Jesus marcou um encontro com eles. Quando Jesus morreu, eles não foram ter esse encontro com Jesus. Então o que nós precisamos, irmãos? De um conhecimento que liberta. Mas o conhecimento que liberta é um conhecimento praticado. Diga comigo, conhecimento praticado. Mais uma vez para fixar na sua mente, conhecimento praticado. Só conhecimento daquilo que Jesus tem sobre nós, só conhecimento da palavra que Deus tem sobre nós, só conhecimento da cura. Quem conhece aqui sabe que Deus pode curar qualquer coisa? Quem conhece sabe que Deus pode libertar qualquer pessoa? Quem conhece sabe que Deus pode resgatar qualquer pessoa? Nós sabemos disso, nós conhecemos isso, mas nós precisamos de um conhecimento praticado, porque é esse conhecimento praticado que vai fazer toda a diferença. Então o que nós precisamos, e o que vai fazer com que eu e você tenha esse conhecimento praticado, é de fato nosso coração estar crendo em Jesus e na sua promessa. Crede em Deus, crede também em mim. Se só o conhecimento ele libertasse, por que eu quero falar um pouco sobre conhecimento praticado? Quem já viu uma carteira de cigarro? Alguém já viu? Por lei, tem que vir um informativo ali. Qual que é o informativo que tem ali? Das doenças que causam. Então as pessoas, vocês acham que elas conhecem ou não que o cigarro ele causa aquele tipo de doença? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem sabe aqui que beber refrigerante demais faz mal? Quem conhece sobre isso? Sim ou não? Quem conhece que se comer açúcar demais faz mal? Comer demais faz mal. Quem conhece sobre isso? Mas o que faz a diferença? Só o conhecer? Não. Nós precisamos ter um conhecimento praticado. Em algumas coisas, irmãos, nós não estamos sendo libertos, nós não estamos sendo curados, porque nós estamos fazendo ao contrário do conselho de Tiago. Nós estamos só ouvindo e não estamos praticando. Se não fosse necessário, Tiago não ia deixar através das escrituras ali, sede ouvintes e sede também praticantes. Se fosse algo que viesse imprimido dentro de nós, Filipão, se fosse algo que viesse assim, não, isso aqui já é natural. Igual fazer birra, né? Fazer birra é natural, parece, do ser humano, né? Chorar. Mas o praticar, ele é algo que nós precisamos de fato praticar para que nós possamos ter continuidade naquilo que nós estamos fazendo. Então, se fosse algo que já viesse imprimido, não precisava estar escrito. Mas é como algo que a gente sempre diz aqui, Deus é tão bom que até o óbvio Ele diz. Sempre o óbvio Ele diz. Parece que é óbvio. Parece que é óbvio eu ter que ouvir uma palavra e ter que praticar. Não parece ser óbvio? Não parece, Vitão, ser óbvio?
parece, Filipão? Né? Parece, pastor? Parece que é óbvio, irmãos. Não é só ouvir, é só praticar. Não é só ouvir, tem que praticar. Parece que é óbvio, mas na grande maioria das vezes, aquilo que nós não temos alcançado em Deus é porque está faltando uma prática sincera da nossa parte. Porque Deus já tem derramado sobre o seu povo. Deus já tem orientado o seu povo. Deus já tem trazido palavras sobre o seu povo. Deus ele já tem direcionado o seu povo. Nós estamos aqui concluindo agora um curso de casais, né? Quantas informações aí os casais que participaram, quanto conhecimento a gente recebeu. Mas o que vai fazer a diferença, os irmãos que participaram? O que vai fazer a diferença naquele curso nas nossas vidas? O quê? A prática. Assim como em qualquer coisa da nossa vida, a única coisa que vai fazer a diferença é o quanto nós praticamos. Pode ver, geralmente quando a gente tem muita dificuldade de orar, é porque a gente não tem a prática da oração. Quando a gente tem muita dificuldade de ler, é porque a gente não tem a prática da leitura. Quando a gente tem muita dificuldade de alguma coisa, você pode ver que está faltando prática naquilo ali. E o que eu quero falar para você nessa noite, não fique angustiado. Creia em Deus naquilo que Ele tem falado sobre você e pratique a sua palavra. Pratique. Antes de eu subir aqui, o pastor falou um texto que falava sobre caminho também. O que vai fazer a diferença não é você conhecer o caminho, mas é você estar no caminho, entrar no caminho e andar no caminho. Não é só conhecer. Quem já foi para Chapada? Que acho que todo mundo aqui, né? Já foi. Mas o direto retira lá, todo mundo. Só eu conhecer o caminho da Chapada me faz chegar na Chapada? Não, eu tenho que conhecer o caminho. Quanto mais a gente conhece, melhor. Olha, aqui tem uma curva, aqui eu reduzo a velocidade. Aqui eu acelero um pouquinho mais. Aqui dá para economizar, aqui dá para ir na manguelinha, aqui dá para ir... E assim sucessivamente. Mas tem que haver uma prática em cima do conhecimento para que tenha resultado. Para que nós possamos enxergar aquilo que Deus ele tem para nós. No versículo 3. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor, que isso foi uma palavra de consolação, que morreu pelos nossos pecados. E nós conhecemos as Escrituras, a Bíblia diz que ele ficou uns dias aqui na terra, aproximadamente 40 dias, mas ele foi assunto ao céu, e ele prometeu que viria para nos receber. Ele prometeu que viria para receber uma igreja, mas uma igreja praticante da sua vontade. Uma igreja que conhece aquele que vem buscar ela. Uma igreja que tem um coração quebrantado pelo caminho, pela verdade e pela vida. Uma igreja do versículo 6. Uma igreja que não só conhece o caminho, mas anda pelo caminho. Não só conhece a verdade, mas vive pela verdade. Anda pela verdade. Prega a verdade. E uma igreja que tem vida. Porque quem tem Jesus tem que ter vida. E aonde tem vida, o que acontece? Que nós temos que entender. A irmã leu um texto aqui sobre uma mulher, irmã de um cara que morreu, chamado Lázaro, foi isso, né? Quem leu sobre Lázaro? Alguém leu sobre Lázaro aqui hoje, não foi? Por que houve muita alegria depois? Porque tinha alguém ressuscitado. Alguém ressuscitado fez com que o coração daquela mulher se movesse em pranto, em alegria, está lá em João 12, e viesse aos pés de Jesus, sabendo que Ele era a verdade, que Ele era o caminho, que Ele era a vida, porque Ele gerou vida em alguém da família dela. Assim como eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Jesus nos deu vida.
Aonde tem vida, irmãos, tem que ter alegria. Aonde tem vida, tem que ter esperança. Aonde tem vida, tem que ter festa. O que estava tendo naquele momento, quando as pessoas estavam ali com Lázaro? Estava tendo festa um pouquinho antes disso aí. Imagina Jesus usando todo esse contexto para poder explicar para os seus discípulos. Aonde Jesus chega, Jesus ele transforma. Aonde Jesus chega e a casa que o recebe, recebe o caminho, recebe a verdade e recebe a vida. Ao contrário desse evangelho, Paulo vai dizer que é anátema. Pode vir, Paulo fala assim, ó, pode vir até um anjo do céu pregar um evangelho contrário que esse, é amaldiçoado. Porque o evangelho verdadeiro é esse, que é onde tem um caminho, a verdade e a vida, a esperança, a alegria. E não para por aí, no contexto geral. Pula lá para o capítulo 15, capítulo 15 por gentileza. No mesmo contexto de conversa, Jesus ele não se detém em falar somente que ele é um caminho, que ele é uma verdade, que ele é uma vida. Ele comprova de que forma ele gera essa vida. Olha o que diz lá: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Porque somente uma videira verdadeira pode produzir frutos verdadeiros. Somente através de uma videira verdadeira você pode esperar a estação certa que o fruto vai chegar. E o fruto da videira é alegria. O fruto da videira é o vinho que simboliza a alegria. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Próximo versículo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Num contexto onde Jesus ele acalma o coração dos seus discípulos, acalma o coração da sua igreja e traz uma esperança. Ele traz também uma responsabilidade e uma escolha para mim e para você. E que ramo você quer ser nessa noite? Você não é a videira, você não é a árvore. Mas você é um ramo. Que ramo você quer ser hoje? Aquele que dá fruto ou aquele que não dá fruto? Existem promessas condicionantes aqui para os dois. Quem não der fruto, infelizmente é cortado e lançado fora. Há uma tristeza para tudo aquilo que não produz. Há uma tristeza, isso nós temos que olhar para nós, para o nosso sentimento. Se nós estamos na videira, nós temos que produzir frutos de alegria. Aonde não tem fruto, há tristeza, que é cortado e é lançado fora. Mas aonde tem fruto, há alegria. Você é limpo para que dê mais fruto ainda. Que frutos são esses? São pessoas? Não, o fruto é um comportamento que sai de dentro de você. O fruto é a verdade, o fruto é a vida. O fruto é aquele que está lá em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito que é gerado, é transmitido através dessa árvore, e vem o Espírito Santo e faz com que ele brote através de nós. Quem está entendendo? Tenhamos esperança nessa promessa, porque o que Deus quer, e nós, irmãos, nós somos alimentados através dessa videira. Todo ramo que dá fruto, ele limpa. Quem que limpa? Deus. Talvez o processo que você está passando, que eu estou passando, talvez está doendo. Você acha que limpar uma árvore deve não doer? Vamos conjecturar aqui. Está tirando as folhinhas murchas ali, está cortando os galinhos secos que está atrapalhando o seu crescimento. E às vezes a gente está pensando que é o inimigo que está se levantando. Não, é o próprio Deus que está nos podando para que nós possamos dar mais fruto ainda. Quem já ouviu isso, rapaz? Depois que eu fui para a igreja, começou a dar certas coisas, mas parece que começou a dar tudo errado. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Eu já falei várias vezes.
Mas quando eu entendi que não é que estava dando errado, eu estava simplesmente passando por um processo para que eu pudesse frutificar mais ainda. Então, se está doendo o processo que você está passando, se veja como um ramo que está sendo limpo por aquele que se preocupa com você, que é o Deus Todo-Poderoso. Vamos entender que Deus, Ele se preocupa com que seus filhos deem frutos, e frutos bons, para que produza mais fruto ainda. Próximo versículo. Vocês já estão limpos por causa da... Às vezes a palavra incomoda. Às vezes uma pregação, um estilo de conduzir uma mensagem, às vezes ela incomoda. Mas deixa eu te falar algo. Isso mudou minha vida. Eu uso uma coisa para mim ouvir qualquer mensagem. Se está me incomodando, se está me confrontando, eu faço algumas coisas. Primeira coisa, eu vejo se aquilo é verdade ao meu respeito. Se aquilo tiver um ponto de verdade ao meu respeito, eu passo para um próximo ponto, que é olhar se aquilo é verdade ao meu respeito, em que área eu preciso aplicar aquela verdade que é ao meu respeito. E a terceira coisa, você vê o fruto acontecendo, porque se é uma verdade ao seu respeito, se é o seu pai que está falando, se é a palavra que está vindo, ela pode transformar você, ela pode transformar eu. Na verdade, ela precisa transformar a gente. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho lhes falado. Não é a palavra do irmão Wender que limpa você, não é a palavra do pastor. É a palavra que vem diretamente de Deus e você permite que ela penetre no seu coração. Essa palavra, que é a palavra do conhecimento praticado, é que faz toda a diferença para que nós tenhamos uma vida extraordinária na presença do Senhor. A palavra revelada, a conhecimento praticado. Você só ouviu o que você tem que fazer e não fazer, não adianta, não faz diferença. Próximo versículo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aqui está uma chave transformadora para mim e para a sua vida. A permanência, a resiliência, a perseverança, a persistência, a insistência. Permanecer no Senhor. O segredo é permanecer. É dar continuidade. O que é permanecer? Você continuar fazendo aquilo que você vem fazendo. Tem muitas pessoas, irmãos, que chegam a alguns lugares por causa de práticas, de princípio, e não conseguem avançar mais, porque aqueles princípios que trouxeram ela até aqui, eles são esquecidos nesse exato momento. Mas se tivesse a permanência e a continuidade, ele ia levar até o lugar da promessa. O segredo, irmãos, está em permanecer nele. O segredo está em esperar com paciência no Senhor. E aí Ele vai ouvir o nosso clamor. Quer vencer qualquer coisa? Quem quer vencer qualquer coisa aqui? Permaneça na palavra. Permaneça naquilo que é a verdade que Deus falou a seu respeito. Eu não consigo. É uma verdade a seu respeito? Não. Dá vontade de falar eu não consigo? Sim ou não? Dá vontade, mas é uma mentira a seu respeito, porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso se eu levanto e vou à luta, fazer a minha parte, juntamente com aquele que me fortalece. Deus não fortalece eu e você para ficar sentado, esperando a vitória cair em nossas mãos. Deus não fortalece eu e você para receber uma palavra, e essa palavra por si só, ela gerar um fruto sem eu ter uma prática. Não, Deus me fortalece e te fortalece, para que nós possamos ser praticantes e ser vencedores, mais que vencedores. Mais que vencedores.
Algumas vezes, se você nessa permanência continuar, você vai usufruir. Às vezes até com menos luta, menos dificuldade. Geralmente as mulheres, vou te dar um exemplo de mais que vencedores. Das mulheres que ficam em casa e o marido trabalha. O marido trabalha o mês inteiro. É um vencedor ou não? Sim ou não? Trabalhou, ralou. Os empresários recebem esporro de cliente, recebem confronto, recebem elogio. Os funcionários de patrão. É assim ou não é assim? Ou é facinho todo mês? Mamãozinho, chega no final do mês, bota a mão no salário. É assim sucessivamente. É assim ou não? Não, não é assim. Então quem sai do primeiro dia do mês e chega no final lá e recebe o salário, é vencedor ou não? E aquele que estava cuidando lá da casa, que chega com o salário e fala, toma aqui o salário, tudo na mão dela, né, Joelson? Não é não? Vocês são os ramos. Permaneçam em mim e eu nele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podem fazer. A palavra está muito clara. Quem que faz alguma coisa aqui? A palavra está muito clara, que quem traz vida, nós, irmãos, não geramos vida por si só, se nós não estivermos ligados em Jesus. Nós não somos e não fazemos parte se nós fomos arrancados. Não, agora eu me arranco da videira e vou fazer a minha própria história sozinho. Não, esquece, não dá certo. Tem que estar inserido na videira, tem que estar inserido na unidade, tem que estar junto para poder receber essa vida que vem de Cristo. Porque essa vida que vem de Cristo, essa vida que vem para os ramos, essa vida de quem permanece, mais uma vez a palavra permanece ali, ó. Esse dá muito fruto. Essa vida vem de Jesus, porque nós por si só não podemos fazer. Quem está entendendo? Próximo versículo. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. É melhor permanecer ou não? É melhor estar com Cristo ou não? É melhor estar no caminho ou não? É melhor pela verdade ou não? É melhor ter vida, alegria, satisfação, esperança. É muito melhor. É muito melhor não tentar ser a vida por si só, mas depender daquele que é o dono da vida. É muito melhor estar nele. E o que Deus tem para mim e para você, por esses dias, nessa noite, o que Ele quer nos libertar? Senhor, liberta de nós mesmos, porque na grande maioria das vezes, o único que nos impede de ser avançado, de crescer no Senhor, somos nós mesmos. Então o que nós precisamos? De uma libertação de si mesmo. Pode ver, tudo que nós aprendemos e não praticamos, não é que alguém vai lá, bota uma arma na nossa cabeça, amarra a gente e fala, não, você não vai fazer isso, você está proibido de fazer isso. Não, não é isso. Geralmente quando a gente não pratica algo que a gente aprende, é justamente porque a gente ou não valoriza, não enxerga aquilo que tem como valor, não vê, não tem esperança. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é: não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai tem muitas moradas, mas o que eu quero é que vocês deem fruto aqui onde vocês estão agora. Ou tem alguém querendo ir para a casa do Pai já agora? Eu particularmente eu quero viver mais alguns anos. Tem pessoas para ganhar ainda, evangelho para pregar, muita gente para treinar, muita Bíblia para ensinar.
Irmãos, Deus tem algo muito sério comigo e com você nessa terra. Deus tem algo muito sério comigo e com você nessa terra. Esse dia até postei algo. Se Deus quisesse que você vivesse preocupado com o céu, com como que é lá, Ele tinha feito ser anjo, não tinha feito você ser humano. Então se Ele te fez como ser humano, é para você dominar sobre essas coisas que estão aqui na terra. É para você brilhar o nome dEle aqui nessa terra. É para você pregar o evangelho dEle aqui nessa terra. Então se você está ainda nesse plano material, é porque tem muita coisa para mim e para você fazer aqui ainda. E Deus, irmãos, Ele quer capacitar, na verdade Ele já tem capacitado o teu povo. Deus, Ele já tem derramado da sabedoria dEle sobre o teu povo. Nós já estamos formados quase PhDs em pregações de todos os tipos, de todos os temas, de todas as formas. Nós precisamos fazer com que isso transborde do nosso interior e possamos fazer aquilo que Jesus falou, do nosso interior possa fluir rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. A água viva é aquela que alimenta. A água viva é aquela que mata a sede, aquela que dá sabor, aquela que você usa ela para saciar, para gerar o refrigério. Rios de águas vivas. Se coloque de pé nesta noite. Eu quero só continuar só a leitura do texto, que existe uma promessa muito forte nesse capítulo 15 para mim e para vocês. Se eu não me engano, é a palavra que nós temos para a igreja também, né, pastor? A palavra da videira, é uma palavra que você tem como igreja sobre você. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e o lançam no fogo. Pode mandar o som aí. Próximo versículo. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e lhes será feito. Quem quer isso aqui para a sua vida? É só permanecer, olha lá, permanecerem. Próximo versículo. Depois você chega e lê esse texto na sua casa. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Deus é glorificado através do fruto que sai da minha e da sua vida. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Quer mostrar que é discípulo de Jesus? Tem que dar fruto. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior que este. Ninguém tem amor maior que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer.
Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Isso aqui é para o céu, irmão? Isso aqui é para o céu. Isso aqui é para a terra, isso aqui é para você desfrutar aqui ainda. O que Deus quer é que você peça e receba, mas que você permaneça. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabe que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles o escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. O mundo tem que odiar a gente. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se vocês guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse Espírito está em mim e está em você. Esse Espírito já foi enviado para nós. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Deus tem algo comigo e com você. Deus tem fruto, Deus tem alegria, Deus tem paz, Deus tem harmonia, Deus tem saúde, Deus tem família curada, Deus tem saúde sarada, Deus tem emoções restauradas. Deus tem o melhor para mim e para você. E você que crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo bem forte. E o louvor vai cantar o louvor e você adora o Senhor. E eu agradeço essa oportunidade. E vamos permanecer no Senhor.